Fala gente, tudo bem? Meu nome é Vitor Fazio, o GPS 10 é comigo hoje. Uma semana importante, finalmente, semana dos lançamentos da Fórmula 1. Tem bastante novidade já pra falar, tem a pintura nova da Williams, tem a pintura nova da Haas. Hoje, terça-feira, teve o lançamento da Renault, ontem teve da Toro Rosso também. Essa é uma época do ano que também é sempre interessante, porque todo mundo cria uma super expectativa a respeito de como vão ser as pinturas dos carros, como vai ser, tá, claro, o desenho dos carros também, mas principalmente a pintura. E principalmente com a Toro Rosso e com a Renault, parece ter um grande incômodo com as pinturas. E é um incômodo que aparentemente é porque as pinturas não estão mudando. A Toro Rosso mudou a pintura de 2016 para 2017 e tá usando aquela com os tons de azul e vermelho bem fortes e tá usando basicamente a mesma coisa desde então. A Renault também tá com o amarelo e preto, que é basicamente o mesmo do ano passado. E as pessoas ficam vendo esses carros pensando, por que não muda? E aí eu fico vendo isso e eu fico pensando, por que as pessoas esperam que as pinturas de todos os carros tenham que mudar todos os anos? Isso não acontece. Estamos falando de Renault e Toro Rosso, que são equipes com empresas gigantescas por trás. A Renault com a Renault, a Toro Rosso com a Red Bull, consolidar a imagem, consolidar a marca, a identidade visual, digamos assim. Eu não sou designer, o Rodrigo Berton sabe mais disso do que eu. Pra Renault, tá na Fórmula 1 com tudo, tá investindo super pesado, não faz sentido pra eles aparecer com uma pintura, esse ano vamos de amarelo e preto, ano que vem vamos de amarelo e branco, ano que vem vamos só de amarelo, ano que vem vamos só de preto, ano que vem vamos de amarelo com rosa. Não existe isso, não é assim que funciona. No caso da Toro Rosso muito menos, porque a gente tá falando de uma empresa, no caso a Red Bull por trás da Toro Rosso, que tem cores muito bem definidas, é o azul, o vermelho e também o amarelo, mas que no caso da Toro Rosso não é utilizado. E então também não dá pra esperar que a Toro Rosso, ainda mais com uma pintura que no meu entendimento funciona muito bem, que é essa pintura atual, que eu acho muito bonita, vai aparecer, vamos de azul e vermelho, ano que vem vamos de, cinza, ano que vem vamos de vermelho e amarelo. Não é assim que funciona. E quando a gente vai para as equipes de ponta é a mesma coisa. A Red Bull vai aparecer de azul e vermelho, Ferrari vem de vermelho, Mercedes está falando em usar uma pintura camuflada na pré-temporada, mas vai vir prateado depois, a McLaren vem laranja. Então tu vê, essas empresas que tem essas equipes que tem uma empresa grande por trás, elas sempre que vão apostar na continuidade, elas vão ser muito mais cautelosas. Quando a gente pensa, por exemplo, na Williams, a Williams é um ótimo exemplo, porque a Williams teve Martini como patrocinador principal entre 2014 e 2018, e esses anos todos ela usou sempre a mesma pintura. E principalmente nos últimos anos as pessoas estavam começando a se incomodar já que, cadê a criatividade? Por que não fazer algo diferente? E é óbvio que eles não vão fazer algo diferente, porque as cores da Martini são aquelas. A Martini tá pagando a Williams para pintar o carro de branco, azul e vermelho. Não dá pra esperar que o carro da Martini fosse aparecer marrom com amarelo. E aí quando a gente pensa em umas outras equipes, claro, a Williams independente agora é um bom exemplo, porque eles tiveram maior liberdade para deixar o carro do jeito que eles deixaram, com branco degradê para azul claro. E a gente pensa na Haas, também é um bom exemplo, antes da Rich Energy, porque a Haas tinha aquele esquema de cores de cinza, preto e vermelho, e apesar de fazer mudanças de um ano para outro, existiam as mudanças, mas eram mudanças pequenas sempre. E, na verdade, por mais que seja chato a gente ver uma apresentação de um carro e descobrir que é exatamente a mesma pintura do ano passado, e é frustrante ainda mais porque o carro que estou apresentando nem é um carro novo, é só é o carro de 2018 com a asa de 2019, ou é só um render em 3D. A gente tem que entender que, na verdade, são essas pinturas que duram ao longo prazo, são as que realmente marcam época. Quando a gente pensa, por exemplo, na McLaren com a Marlboro, que é uma coisa que todo mundo é super saudosista hoje, que era uma pintura muito bonita, que marcou época, que é histórica, que deixou saudade. Pois bem, é uma pintura bonita que marcou época, que deixou saudade, porque foi usada por décadas exatamente a mesma coisa. A McLaren teve a Marlboro como patrocinadora principal entre 74 e 96. Nos anos 70 era um pouco diferente, mas dos anos 80 até 96 foi exatamente a mesma coisa todos os anos. E talvez tenha sido frustrante na época de acompanhar, mas, bem, hoje é uma pintura que todo mundo sente um monte de saudade, e sente saudade porque foi utilizada tanto que ficou presa na cabeça das pessoas. Mesma coisa com outras pinturas, com, por exemplo, a McLaren com a West, que foi o esquema utilizado entre 97 e 2005. A Williams, por exemplo, entre
entre 85 e 93, que era aquele esquema amarelo e azul. Os patrocinadores mudaram um pouco nesse período, é verdade, mas a pintura, o esquema era mais ou menos aquele. Com a Horstmans também entre 94 e 97. E essas pinturas todas, elas quase não tinham mudança nenhuma de um ano para o outro, e é por isso que elas são tão bem lembradas. Agora a gente está vendo pinturas que, no meu entendimento, claro, isso é opinião, mas no meu entendimento são pinturas bonitas. A pintura da Renault é bonita, a pintura da Toro Rosso é bonita, e eu acho que quando essas pinturas pararem de ser utilizadas, ou quando, sei lá, Renault e Toro Rosso saírem da Fórmula 1, vão ser pinturas que vão, sei lá, aparecer por aí, vai estar todo mundo falando: ah, que saudade de quando os carros da Fórmula 1 tinham essa cara, que saudade de quando eles usavam esse layout. Pois bem, a saudade ficou porque esses carros, esses designs, eles realmente foram pensados para marcar a época, para envelhecer bem, digamos assim. Acho que das equipes que faltam ainda para ser apresentadas, as únicas que a gente pode ter expectativas a respeito de mudança são a Racing Point, evidentemente, porque aparentemente não vai ter mais o rosa da BWT, e também a Alfa Romeo, mas aí é um motivo um pouco diferente, que deixa de ser Sauber e vira Alfa Romeo. Então, sei lá, talvez o carro apareça completamente vermelho. E a Mercedes também, que eu já disse que talvez use uma pintura camuflada, mas só na pré-temporada. Quando chegar o GP da Austrália, vai estar de novo o carro lá prateado com o azulzinho da Petronas. Que também é uma pintura que daqui a alguns anos todo mundo vai ver e pensar: nossa, como era bom naquela época. Pois bem, é assim que funciona. Quer dizer, eu não sou dono da verdade, é assim que eu vejo as coisas. Talvez o Rodrigo Berton, que entenda mais sobre o assunto, possa falar melhor sobre isso. O GP às vezes vai ficando aqui hoje, e até a próxima. Tchau!